Existe um Pai que não está nos céus distantes. Ele não mora em templos, nem em catedrais, nem em imagens feitas por mãos humanas. Ele está dentro de você. Em 1968, Neville Goddard publicou uma das revelações mais profundas de sua vida e a visão do Pai como o próprio ser meditando sobre sua projeção humana. Uma experiência mística que revela que você não está separado de Deus, você é uma expansão dele. Neste ensinamento poderoso, você vai descobrir o verdadeiro significado da transformação de Abrão em Abraão. O simbolismo da rocha, da cruz e da explosão na eternidade. Quem é o Pai que medita em você? Porque Cristo é sua própria consciência. E o que significa eu sou como nome eterno de Deus? Prepare-se. Isso não é teologia. É revelação interior. A Bíblia começa com Abrão, um personagem cujo nome significa Pai exaltado. Abrão foi colocado em um sono profundo, e lhe foram reveladas as provações e tribulações pelas quais passaria, e o tempo que sofreria. Então o Senhor Deus lhe disse: Eis que a minha aliança é contigo. Não será mais o teu nome Abrão, mas Abraão, porque eu te constituí pai de muitas nações. A inserção da letra L, a quinta letra do alfabeto hebraico, que significa graça, mudou o nome de Abrão para Abraão. Ora, a graça é Jesus Cristo, pois nos é dito: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Assim, no nome de Abrão entra a letra L, e a graça é inserida no Pai exaltado. Então a jornada começa. As Escrituras nos dizem que Deus fala com o homem através da linguagem dos sonhos e se revela em visões. Se Deus fala comigo em um sonho e se revela a mim em uma visão, não há nada mais importante do que registrar essa visão. Aqui está uma visão que tive em 1934. Eu estava sozinho na minha sala de estar. Meus olhos estavam fechados e eu estava meditando, mas não em nada em particular. Eu gosto de simplesmente voltar meu olhar para dentro e observar as nuvens líquidas e douradas se formarem. Se você tentar, verá que é muito fácil. Basta voltar o olhar para dentro, fechar as pálpebras como se estivesse dormindo, e de repente todas as circunvoluções escuras do cérebro se tornarão luminosas. Elas pulsarão e se transformarão em nuvens ao redor da sua cabeça. Aqui estou eu, sem pensar em nada em particular, simplesmente observando essas formas douradas, quando de repente, diante da minha visão, surge um grande quartzo bruto. Enquanto observo, ele se fragmenta em inúmeros pedacinhos. Então, alguma mão magnética ou força invisível toma todos esses pedaços, reunindo-os, molda-os na forma humana. Aqui está um homem sentado na postura de lótus, em profunda meditação. Ao olhá-lo, vi a mim mesmo. Aqui estou eu, observando a mim mesmo meditando. Enquanto observava, ele começou a pulsar com vida. Então, começou a brilhar como o sol e, quando atingiu o limite de intensidade, explodiu. Quebrei o silêncio e retornei ao estado normal deste mundo. Aquilo foi um presságio, uma previsão dos meus últimos dias nesta era. Vi minha saída. Quando chegar o momento de tirar esta vestimenta pela última vez nesta era, que será este breve período de tempo presente, explodirei na eternidade. Não havia a forma. A forma a precedia. Aquela figura meditando na postura de lótus era perfeita. Não poderia ser melhorada. É difícil conceber tal perfeição, mas eu estava olhando para mim mesmo. Eu sabia que ele estava meditando em mim e que eu faço a sua vontade. Vim para fazer a vontade daquele que me enviou e para realizar a sua obra, que é cumprir as Escrituras. E quando isso for concluído, ele explodirá e seremos um. Dizem-nos: não chamem a ninguém na terra de pai, porque vocês têm apenas um Pai que está nos céus, e o reino dos céus está dentro de vocês. Há um ser exatamente como vocês, meditando em vocês. O que vocês consideram um pensamento original, um desejo original, nada mais é do que a vontade do seu Pai, aquele que medita em vocês. Portanto, no fim, não importa o que tenham feito, vocês são perdoados porque apenas desempenharam o papel que ele quis que vocês desempenhassem. Para ele, vocês são Davi, filho de Jessé, eu sou,
um homem segundo o seu coração, que fará toda a sua vontade. Vocês sempre fizeram a sua vontade e sempre a farão, e nos últimos dias, somente a vocês ele aparecerá. Nos é dito: nos últimos dias virão escarnecedores, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde a criação do mundo. O homem busca o Pai que vem de fora e não se assemelha àquele que o busca, mas quando o encontra, encontra a si mesmo. Tu és Deus Pai meditando sobre a tua projeção para a experiência deste mundo, e tu te redimirás nos últimos dias. Deixe-me mostrar como as Escrituras revelam isso. Lembre-se de que a Bíblia é um mistério, não como algo a ser mantido em segredo, mas misteriosa em sua essência. Você deve examinar as Escrituras para encontrar o Pai. Quando a letra L pronuncia-se rei foi colocada no nome do Pai exaltado, ele se tornou Abraão, o pai de uma multidão de nações. E as Escrituras, prevendo que Deus justificaria os gentios, anunciaram o Evangelho antecipadamente a Abraão. O Evangelho é a peça. Vejamos como isso nos é revelado. No final da jornada, alguém que deveria saber mais disse: Mestre, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Ele então respondeu: há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheceis, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como podes, então, dizer: mostra-nos o Pai? Eles não acreditam que ele assumiu a forma de homem e se tornou obediente até a morte na cruz do homem. Mas eu sei que o ser que vi meditando em mim como eu mesmo era Cristo, que é Deus Pai. Ora, se Deus é um Pai, ele deve ter um filho, e se ele era o Pai antes de começar a meditar sobre essa projeção de si mesmo, então ele tinha um filho antes de começar essa projeção. Então ele pergunta: que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? E quando eles responderam: do filho de Davi, ele disse: por que, então, Davi, no Espírito, o chamou de meu pai? A palavra Adonai é traduzida como Senhor, pois todo filho se referia ao seu pai como meu Senhor. Mas Davi o chamava de pai no Espírito, e não na carne. Aqui ele revela quem é o pai e quem é o filho, mas ninguém entendeu. Os evangelistas registraram isso. Eu li repetidas vezes, mas não compreendi até vivenciar a experiência. Somente quando Davi se apresentou diante de mim e eu experimentei a relação de pai e filho, eu realmente entendi essa passagem. Conversei com sacerdotes, rabinos, pastores e mestres da verdade, mas nenhum deles enxerga, e por causa de suas crenças arraigadas, eles não enxergam. Eles não acreditam que o personagem bíblico chamado Jesus Cristo seja Deus Pai, e que o personagem bíblico chamado Davi seja o Filho de Deus, mesmo quando leem o Salmo 2, onde Davi diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Apesar disso, eles ainda não conseguem enxergar. Agora, eu digo que a Bíblia é completamente consistente em suas imagens e simbolismos. Eu vi a rocha e a figura meditativa que é a causa do meu comportamento. A causa é o Pai, pois ele é a fonte de tudo. Eu vi um homem que não apenas se parecia comigo, mas era eu, elevado ao enésimo grau de perfeição, vivo, respirando e irradiando até explodir como o sol. Encontramos o mesmo simbolismo no Salmo 89. Encontrei Davi, que clamou a mim: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. A rocha, o Pai e Deus. Esse ser meditativo me tem em seu poder. Não há nada que eu possa fazer senão cumprir a sua vontade. E no fim, quando ele explodir, seremos um, e ele terá reunido, a partir das experiências pelas quais me fez passar, aquilo que era necessário para a sua própria expansão pessoal, a sua própria luminosidade pessoal, indo além do que ele era antes do sono profundo em que Abrão, o Pai exaltado, foi colocado. Então, um sono profundo caiu sobre Abrão, e enquanto ele dormia, o Senhor Deus lhe disse: seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não lhes pertence e serão escravos ali por 400 anos. No mundo hebraico, especialmente nos mistérios, cada letra tinha um valor numérico, bem como um valor simbólico. A última letra,
Tal pronúncia Citaf tem o valor numérico de 400. Seu símbolo é a cruz. 400 não significa anos como você e eu os contamos. Significa o tempo que você carrega a cruz do homem. No final, quando você tirar a cruz, você explodirá em um novo ser, um novo corpo, uma nova era, um novo mundo. O Pai exaltado teve que assumir a limitação do homem para entrar no mundo tridimensional, mas quando ele completa sua jornada, ele e sua projeção, que ele enviou através do inferno, explodem e se tornam um. Nos é dito: ninguém vem a mim se meu Pai não o chamar, e eu o ressuscitarei nos últimos dias. Ora, esta é uma passagem difícil para qualquer um entender. Ninguém vem a mim se meu Pai não o chamar. Bem, eu vi meu Pai, e ele chama a todos para o meu mundo, mas ele está chamando um certo remanescente nos últimos dias e estes, com a minha explosão, serão ressuscitados. No dia em que vocês ouvirem que Neville morreu, longe de estar morto, eu estarei em uma era completamente nova, e ressuscitarei comigo aqueles que meu Pai designar. Não posso nomear nenhum deles. Quando disseram: João e Tiago, deixem-nos sentar à sua direita, ele disse: não me compete dar isso, mas sim ao meu Pai que está nos céus. Ele sabe quem está chamando. E quando o verdadeiro fim chegar, longe de ser restaurado a um mundo como este, com meu Pai ainda em meditação, ainda me conduzindo através dos testes, eu explodirei e retornarei ao Pai, expandido, maior do que eu era antes que o mundo existisse. Eu saí do Pai e vim ao mundo. Novamente deixo este mundo e retorno ao Pai, levando comigo todos aqueles que meu Pai chama. O Pai não é algo que você encontrará em alguma catedral, retiro ou lugar sagrado, ele está onde quer que você esteja. O Pai está dentro de você, e um dia você estará sentado em silêncio, sem pensar em nada em particular, quando o simbolismo se manifestará. A rocha, o quartzo, se estilhaçará em pedaços, e em seguida, se remontará na estátua perfeita de você como um Buda em meditação. Então, ela começará a brilhar como o sol, cada vez mais intensamente, até explodir e você retornar ao estado de consciência que tinha quando a visão o possuiu. Portanto, não busquem o Pai além do ponto onde estão. Quando virem uma pintura feita por um artista que afirma ser uma representação de Cristo e ela não se parecer com vocês, não acreditem. Todo domingo de manhã, esculturas e pinturas são vendidas em todas as igrejas do mundo, alegando serem a semelhança de Cristo, mas não se parecem com ninguém que vocês conheçam ou com qualquer pessoa neste mundo, aliás. Aqueles que as compram esqueceram que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus, que foram colocados no Pai enquanto ele dormia para sonhar e gerar os filhos de Deus. Carl Jung teve uma visão semelhante à minha cerca de 10 anos depois, mas ela o assustou, o que me indica que ele não chegou ao fim da jornada. Quando se viu na postura de lótus, ficou com medo, porque sabia que, ao despertar, ele, Carl Jung, não existiria mais. Mas o Pai não vê a projeção que é o sonho de si mesmo, o verdadeiro eu que não pôde entrar na esfera. Ele precisa sonhá-lo e torná-lo real. Ele não pode fingir, pois a encarnação completa é essencial para a individualização. É uma tragédia, sim. É uma separação do Pai, pois eu o estava observando. É uma queda na decadência e na morte, pois é isso que este mundo é. É uma queda no inferno, pois este mundo é o inferno, mas os fins justificarão os meios. Paulo disse: não considero que os sofrimentos do tempo presente sejam dignos de comparação com a glória que em nós será revelada. Não importa o que você tenha passado e ainda se lembre, ou o que esteja passando, ou possa vir a passar, nenhum sofrimento se compara à glória que um dia será sua. Essa glória é a revelação de Deus dentro de você, sendo você mesmo. Você não o verá como outro ser. Você é Deus. Mas a passagem que citei anteriormente ainda me intriga, pois digo-vos: vosso Pai vos medita, e eis que aqui está uma passagem dizendo que meu Pai chamou um certo número de pessoas que eu ressuscitarei no último momento. Serão elas isentas? Serão libertadas pelo simples fato de eu as ressuscitar? Não sei. Só sei que as Escrituras não podem ser anuladas. É-nos dito: é necessário nascer de novo, porque sem nascer de novo não se pode entrar no reino de Deus.
Aquele que fez essa declaração afirma que, quando ressuscitar, ressuscitará todos aqueles que seu Pai, que é Ele mesmo, chamar nos últimos dias. Mas enquanto Ele, o Cristo em você, que veio apenas para cumprir as Escrituras, se projeta na tela do espaço, Ele não tem escolha senão simplesmente executar a vontade de seu Pai. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, e a única obra que ele veio realizar foi cumprir as Escrituras. Ele nunca tentou mudar o mundo de César. Se havia escravidão, ele a deixou como estava. Todas as coisas que estão acontecendo hoje, você e eu pensamos que nunca aconteceram antes, mas sempre aconteceram. Crueldade aqui, crueldade ali, escravidão acolá, escravidão aqui, e ele nunca tentou mudar nada. Ele disse: Quer pagar impostos? Dê-me a moeda. De quem é esta inscrição? De César. Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso aconteceu comigo em 1934, e os poderosos atos de Deus só começaram a me despertar em 1959, então meu pai sabe de tudo. Ele sabia em 1934 que, independentemente do que acontecesse, guerras ou rumores de guerras, eu estaria aqui em forma humana em 1959, pois no intervalo de tempo entre 1959 e 1963 ele sabia o que faria com a imagem que projetou para mim. Ele também sabe o momento da minha partida. Eu só sei que é esse intervalo de tempo, pois terminei a corrida. Combati o bom combate e guardei a fé, mas o dia da minha partida eu não sei. Essa hora só ele conhece. Quando chegar, sei que uma explosão me aguarda e eu despertarei como o próprio ser que vi, só que não serei o homem como conhecemos, mas um ser completamente diferente. Seu pai se parece com você. Ele se parece com você e te ama porque você faz a vontade dele. Se você fez coisas horríveis no passado, foi porque ele quis. Se hoje você faz coisas boas, é porque ele quer, mas você não escapará de fazer uma coisa nesta peça. Antes de adormecermos, todos concordamos em sonhar juntos, para que pudéssemos entrar neste mundo tridimensional, neste mundo dos sonhos. Permita-me dizer-lhe: o sonhador não pode ser destruído pelo seu sonho porque sonha numa região remota da alma. Nada que aconteça neste mundo pode atingi-lo. Mesmo que explodissem a terra inteira, não conseguiriam atingir o pai que sonha, e como ele pode restaurar o sonho, ele restaurará a terra. Ele restaurará qualquer coisa. O seu eu projetado morre aos 80 anos. Ela parece velha e é velha, quando de repente se transforma numa linda jovem de 20 anos. Ela não tem a mínima ideia de como isso acontece, mas é o Pai quem está fazendo. Ele é todo-poderoso. Tendo sonhado e projetado esse sonho por 80 anos, ele simplesmente a restaura à juventude, com tudo no lugar. Nada falta e ela tem 20 anos, não mais 80. Ora, isso não é um milagre? Vejo isso constantemente. Não são bebês ou crianças, mas jovens, homens e mulheres, de 20 anos de idade. Eles procriam lá e têm seus filhos também. Trabalham lá como trabalham aqui. O mundo é terreno assim, sólido assim, e eles não conhecem o Pai. Então ele disse: se vocês me conhecessem, também conheceriam o meu Pai, mas, porque vocês não conhecem o meu Pai, vocês não me conhecem. Se vocês me conhecessem, não matariam, mas vocês matam porque não me conhecem nem ao Pai. É isso que ele está dizendo. É ele quem nos dá a luz através dos nossos sonhos. Espero que essa seja a sua experiência em um futuro próximo, pois você pode registrá-la. De 1934 a 1959 foi o período que me foi concedido. Depois, de 1959 a 1963, os 4 grandes atos se desenrolam. O primeiro é a sua ressurreição e nascimento do alto. O segundo é a descoberta de Davi, que o chama de pai. A abertura do templo, que é o seu corpo, de cima a baixo e a sua ascensão como uma serpente ao céu é o terceiro. A descida da pomba que o envolve com amor é o quarto e último grande ato de Deus. A primeira palavra proferida pela figura chamada Jesus Cristo foi quando ele tinha 12 anos.
Aparecendo no templo, voltou-se para seus pais terrenos e disse: Vocês não sabem que eu devo estar na casa de meu pai? Ao final da jornada, ele ainda fala do pai quando anuncia: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste. Se ele completasse o versículo do Salmo 31 que está citando, acrescentaria: Ó Senhor, Deus fiel. Então, ele se entrega a si mesmo, pois se retirou e a jornada terminou. Esta noite, nem sequer sinta a proximidade do Pai, pois o Pai nunca está tão distante a ponto de estar perto, já que proximidade implica separação. Quando você adormecer esta noite, lembre-se de que o nome dele é Eu Sou. É esse que está no travesseiro. E que esta noite ele pareça ser outro, mas é assim que deve ser feito na linguagem do simbolismo e das imagens. Agora, vamos entrar no silêncio.